Você abriu o coração, aceitou Jesus, pediu para escrever o seu nome no livro da vida, porque convertido você não está até hoje. Porque a conversão é a transformação de um estado por outro. Então quer dizer, o carro é álcool, uma parábola, o carro é álcool. E aí ele transforma ele a gasolina, ele já não anda mais a álcool. O carro é a gasolina, aí transforma o carro a álcool, aí ele já não anda mais a gasolina. Lembra? Antigamente era assim. Então quer dizer, se eu sou um pecador e eu me converto e me transformo em justo, eu já não peco mais. Se eu sou um justo e volto a pecar, eu já não sou justo, eu sou pecador. Então como pode, na base que o irmão fala, que há 10 anos atrás a pessoa se converteu a amaziados, então eles nunca se converteram, nunca houve a conversão, a transformação, nunca nasceu a nova criatura, nunca teve um novo estado. Como a palavra diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Mas eu estou em Cristo, não. Está na igreja, está com a Bíblia debaixo do braço, mas aqueles que estão em Cristo são aqueles que já não andam mais na prática de pecado, porque nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus, e que não anda segundo os deleites, os preceitos e os desejos da carne, mas pelo contrário, anda de acordo com a obediência do Espírito Santo de Deus, Romanos 8:1. Então não houve uma conversão aqui, então nós não temos nem o que falar, por quê? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A palavra é bem clara, caso porém não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver fornicando, abrasando-se, prostituindo, que quer dizer o quê? Ter relações íntimas, relações sexuais, sem estar casados. E Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas, são várias delas, e uma delas prostituição, e quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então nunca houve uma conversão. Porque a conversão é uma pessoa de um estado para o outro. Então, quer dizer, eu chego na igreja num estado. Pecador, bebendo, fumando, falando palavrão, adulterando, mentindo, amaziado, como falou aqui. Esse é o meu estado hoje. Para haver a conversão, eu tenho que sair desse estado e passar para um estado de justo, de santo diante de Deus. E essa tramitação para provar que eu transformei a minha vida numa nova criatura em Cristo e que eu passei de um estado para o outro, de um estágio para o outro, eu tenho que tirar o meu pecado da minha vida, porque para eu receber o título de pecador, eu tenho que estar na prática de pecado. Para eu receber o título de não convertido, eu tenho que estar na prática de pecado. Agora, para eu tirar esse título de não convertido, de pecador, e ter o título de santo e de convertido, eu tenho que tirar da minha vida a prática de pecado. Então não tem como dizer que uma pessoa que está amaziada, que está bebendo, que está fumando, que tá no pecado, dominado pelo pecado, ela se converteu. Não, ela não está convertida. Ela pode estar num processo de conversão, mas não está convertida. Não pode ser batizada, não pode participar da ceia, porque vai se tornar réu e culpado do sangue e do corpo de Cristo. Vai entrar um pecador seco, sair um pecador molhado e não vai ligar na terra e ligar no céu, morreu, perde a salvação e não vai conseguir ter o Espírito habitando, porque em Gálatas 3:5, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E a palavra é clara, em livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, o Espírito Santo de Deus, a qual Deus autorizou a habitar somente na vida daqueles que obedecem. Então, não houve uma conversão ainda nessa vida aí desse povo. Então, se não houve conversão, não deve tem que se converter, se casar, sair do amaziado, batizar, tomar a Santa Ceia e entrar em comunhão certinho. Espero ter te ajudado. Às vezes, pensamos que sabemos tudo das coisas de Deus, mas temos que ser humildes, porque aprendemos a cada dia com a palavra de Deus. Ô glória, mais uma perguntinha mais que abençoado. Nosso irmão Isaac de Taubaté. Paz, irmão Isaac, obrigado pela participação. A paz para todos de Taubaté. Pastor, como faço para ler a Bíblia toda? Já tentei de várias maneiras, mas não consegui ler por completo, amém? Então a pergunta do nosso irmão, ela é muito interessante, correspondente à palavra de Deus. Primeiramente, varão, para nós entendermos a Bíblia, tem que ser espiritual com espiritual, começa por aí, né? Aquele que está na carne não vai conseguir ler a palavra. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Para aqueles que se perdem, a palavra de Deus é loucura. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Para aqueles que se perdem, para aqueles que estão na carne, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão na iniquidade,
A palavra de Deus, quando eles começam a ler, começam a ouvir, se torna loucura para eles. Por isso que nós somos muitas vezes intitulados como loucos pelas pessoas. Eu sei que me chamam de louco, de endemoniado, filho do diabo, de doido, de maluco, eu sei disso. Por quê? Porque a palavra se torna loucura, pastor, mas muitos que chamam o senhor de louco, de doido, são crentes, né? Crente é crer. Isso aí até o diabo crê, ele sabe que Jesus, o diabo sabe que Jesus existe, que Deus existe, ele acredita nisso porque ele sabe disso, entendeu? Agora eu quero ver ser cristão de verdade, testificar espiritual com espiritual. Então nós não podemos olhar para a pessoa que se auto-intitula ser e o seu testemunho, a sua atitude, a sua maneira de viver não condiz com a realidade daquilo que diz ser. Como nós falamos hoje de religião, você pergunta para uma pessoa, você tem alguma religião? Ah, eu sou católico não praticante. Como você pode ser alguma coisa que você não pratica? Como você pode ser alguma coisa que você não vive? Então não existe. É uma desculpa que se ela parar para pensar, não tem nexo. Como você é o que você não pratica? Quer dizer, que profissão que você é? Você é um engenheiro. Fez faculdade? Não. Tem diploma? Não. Exerce a função? Não. Como é que você está dizendo que é um engenheiro se não tem faculdade, não tem diploma e não exerce a função? Você está dizendo que é o que não é. E aí você fala, que religião que você é? Sou católico. Ah, mas não praticante, eu não vou na missa, nunca foi. Então como é que você é uma coisa que você não pratica e não vive? E no dia de hoje é a mesma coisa, eu sou evangélico. Então todo mundo é evangélico hoje, é igual celular, todo mundo tem, todo mundo é evangélico. Mas quando você olha, não vive a palavra de Jesus, não vive a palavra de Cristo, não vive a palavra de Deus, porque a palavra cristão é Cristo Jesus, os seguidores de Cristo, cristão, evangélico, cristão, seguidores de Cristo, cristão, Cristo, Cristo, cristão. Amém? Então, se eu sou seguidor de Cristo para ser cristão, eu tenho que obedecer as palavras dele. Então nós falamos que somos evangélicos, mas não vivemos e não praticamos a palavra. Somos evangélicos não praticantes. Então como é que somos aquilo que não praticamos e não vivemos da parte de Cristo? Porque somos cristãos em Cristo Jesus, mas vivemos lá Moisés, a lei e os profetas, Adão e Eva, Noé e principalmente o tal do Abraão. Coitado de Abraão. Abraão virou Deus em algumas igrejas hoje. Só falam dele. Ele virou Deus, só falam dele para arrancar o dinheiro do povo. Então automaticamente você tem que entender que para nós lermos a Bíblia é espiritual com espiritual, como diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, ele está dizendo que tudo que eles falaram, tudo que eles escreveram e tudo que deixaram escrito não é sabedoria humana. Não é interpretação humana, não é pelas coisas canais do homem normal e natural, mas sim, são coisas espirituais, escritas e testificadas espiritualmente com espiritualmente. Então estes homens usados pelo Espírito deixaram, escreveram, pregaram, anunciaram e deixaram escrito. Aqueles que forem no mesmo Espírito, no espiritual, testificando o espiritual deles com o espiritual daqueles que servem a Cristo, lerão e entenderão toda a palavra de Deus no oculto e no profundo da verdadeira palavra de Cristo. E por isso hoje se cumpre, né, Gálatas 1, 6 e 7. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na cruz para outro evangelho, a qual não é outro evangelho, é o mesmo. Só que os homens na interpretação pervertem e perturbam a direção e a interpretação da palavra, induzindo o povo ao erro em suas fábulas. Então é espiritual com espiritual. Então abra seu coração para você começar a ler a Bíblia. Leia o Novo Testamento primeiro, não leia o Velho, porque tem muito mistério, você não vai compreender. Começa a ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, que é uma maneira muito mais simples de entender, porque é como histórias, né? E você vai compreender tudo o que ele fala para depois que você se alimentar, testificar no espiritual com o espiritual, aí você vai ler o restante da Bíblia para que você possa compreender um pouco quando você entrar em coisas de mistérios ali para a glória de Deus. Espero ter te ajudado. Esperamos que suas dúvidas tenham sido respondidas e todos tenham aprendido com a palavra de Deus. Mas não saia da sintonia, porque daqui a pouco nosso apóstolo Alessandro Gregorucci voltará com mais perguntas e respostas. Meu nome é Rosenildo de Almeida, sou de Mojimirim. Eu passei por várias dificuldades na minha vida, não era evangélico. Tive 2 filhos gêmeos, 2 meninos, e minha mulher ficou grávida na dieta da Vitória. E aí eu desempregado, minha esposa desempregada, minha energia cortada, nada de comida na minha despensa. Discuti com um gerente que eu estava trabalhando, fui mandado embora
sem direito a nada. E aí não sabia mais o que fazer. Eu coloquei meu joelho no chão e comecei a pedir, orar para Deus. E chorando com muita emoção, só pedia para que não faltasse nada e eu só queria um serviço para mim sustentar minha família. Era isso que eu queria. E pedi em nome de Jesus Cristo, amém. E eu nunca mais fiquei desempregado. É a terceira carteira de trabalho minha que é preenchida. Graças a Deus, minhas crianças hoje vai fazer 14 anos. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele faz milagres, é só crer nele, é só crer nele. E agradecer não só quando está ruim, mas agradecer nos momentos bons também da nossa vida. É isso que eu lhe peço, para quem está agora ouvindo, desesperado atrás de um serviço, não se preocupe, que Deus vai abençoar a sua vida, amém? Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, pra confiar e em sua destra descansar. E com seu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, é minha muralha. Oh, sei que eu não vou cair. Ô Glória, ligadinhos, estamos com você na sintonia, pro nosso povo que tá ligadinho com a gente aqui no YouTube, né? Estamos com um probleminha aí na transmissão do Facebook, mas estamos ajustando. Pra você que tá no YouTube com a gente na live, Deus abençoe você, nossa irmã Rosimeire, Iracema, Sueli, Luciene Rodrigues, Michel Paulinho, Angélica Silva, Mi Duarte, tá todo o povo aqui, ó, Cristina Silva, Daiane Martins, todo mundo mandando a paz aqui, tremendo, os testemunhos, Deus é maravilhoso. Vamos abrir os corações e vamos unir. Precisamos de vocês como pescadores e pescadores de almas para fazer a diferença neste mês de julho, para que nós possamos continuar aqui abrindo os nossos corações e Deus conosco, nos abençoando mais e mais em nome de Jesus. Vamos firmes, vamos nos alicerce, vamos nesta fé, que o nosso Deus é mais poderoso que todos. Vem conosco. E para você que está nas rádios, nos ouvindo aí, nos FMs e nos aplicativos, prepara aí papel, caneta e a Bíblia na mão, que Deus vai falar mais para vocês todos aí em nome de Jesus. Vamos nessa! Não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. A minha força está em ti, meu Deus, é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Oh, tu me fazes vencer. E a programação continua com nosso apóstolo Alessandro Gregorutti, respondendo ainda mais perguntas. Pegue sua Bíblia e vamos aprender juntos com a Palavra de Deus.
Ô Glória, ligadinhos, mais perguntas e mais respostas em nome de Jesus. Ouvir, viver e praticar é receber o quê? As bênçãos do nosso Deus, hein? Vamos abrir o coração e alcançar a salvação e a vida eterna. Vamos lá, mais uma perguntinha também, não deixou o nome nem a cidade, mas vamos lá. Pastor, minha pergunta é, hoje as coisas mudaram muito com a tecnologia. Queria saber se estudar teologia é bom, amém? Sim, varão, as coisas mudou bastante, né? Com a tecnologia, e nós temos que estar bem atento com a tecnologia, principalmente com as redes sociais, que as pessoas estão ali, né, dizendo que estão em nome de Deus, mas são verdadeiros instrumentos do diabo. Elas estão ali para denegrir, para destruir, para falar mal, para atacar, para criar contenda, semear contenda, defamar as pessoas, coisas que Jesus, Pedro, Paulo, Tiago, André nunca fizeram e nunca ensinaram a fazer. E se você perguntar para essas pessoas quantas vidas você ganhou para Jesus, que obra você fez, qual é o seu chamado, o que Deus tem com você daqui para frente, você vai ver que nada. São verdadeiros servos do diabo que se alto na posição de críticos, julgadores e condenadores do ser humano. Então nós temos que orar para Deus ter misericórdia dessas vidas, porque hoje nós vemos aí uma tsunami de mídias sociais e cada um brigando, discutindo, contendendo, querendo explanar a sua visão, perdendo o respeito e o temor a Deus e respeito àqueles que Deus levantou para pastorear, para serem líderes com muito amor e carinho. E a tecnologia também, temos que estar muito atento para não usar para o mal, e sim usar para o bem, daquilo que nós podemos usar também, propagar Cristo Jesus, usamos ela para propagá-la. Agora, a teologia, varão, é algo que não provém de Deus, porque teologia, ensinamento de Deus, ensinamento das coisas de Deus, eu sei, mas qual é o fruto? Qual é o fundamento que aproveita disso? Não aproveita, porque quando você faz uma teologia, você tem exegese, tem hermenêutica, eles vão fazer concordância de pregação. O que é concordância? Antes de você pregar, você tem que ver se a hermenêutica aprova. Antes de você pregar, tem que ver se aquela palavra vai passar pela exegese. E aí você acaba filtrando. E muitas coisas que Deus quer pregar, não consegue usar você para pregar, porque a tua teologia vai bloquear. Então, se você procurar saber o que é uma teologia, e se aprofundar, você vai ver que ela vai barrar a liberdade do Espírito. Então, não é para fazer, aconselho a não fazer, sou espiritualmente totalmente contra, nunca fiz, nem quero fazer, Deus que me livre, que é a distância, porque Deus nos capacita e nos ensina. Porque olha o que a palavra do Senhor diz para nós claramente aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem um Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a palavra ela é bem clara. O Espírito Santo, a qual Jesus enviou para nós, o Consolador, que pela obediência da palavra dele, nós recebemos ele gratuitamente para habitar em nós, nos ensinará e nos fará lembrar todas as coisas. Não vai ficar deficiente em nada, todas as coisas. Então se eu tenho o Espírito de Deus, que ele habita em mim gratuitamente, porque eu obedeço a palavra de Deus e ele me ensina todas as coisas, então eu não tenho que aprender nada com a teologia do homem, principalmente quando você entende que a teologia da prosperidade é a maior artimanha do diabo para afastar o povo, né? Então o diabo percebeu, não adianta criar religiões, né, que propagam mal, a esquerda, aquela coisa que fala da macumba, da feitiçaria, do voodoo, sendo que eu posso criar uma religião que, abre aspas, eu vou dizer que vou fazer o bem, tira o povo do alicerce de Cristo, que é a humildade, a simplicidade e o amor ao próximo, e traga o povo para a ganância do poder e riqueza dessa terra pensando em si mesmo, porque todos estão ali só pensando em si mesmo, e assim eu engano a todos, fazendo com que todos se afastam de Jesus. Então, essa teologia da prosperidade é a maior arma do diabo no Brasil e no mundo, mas eu tô falando, o povo não acredita, já estão tudo lá na chavinha, na rosinha de novo, amanhã, paciência, no dia de juízo final, não vão poder dizer que Deus não falou, amém? Também a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados sábios segundo a carne, nem poderosos, nem nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus está falando claramente que ele escolhe nós, as pessoas humildes, simples, muitas vezes que não tem estudo, não tem cultura, não tem sabedoria humana, para confundir aqueles que acham que são mais poderosos. E faz isso para que ninguém venha se vangloriar. E hoje nós vemos as pessoas se vangloriando, né? Você vê, olha, vamos chamar
o apóstolo, o pastor, o bispo tal, bacharel não sei do que, teologia não sei do que, teólogo, físico, quântico e não sei o que lá, que não sei o que, bebê. O cara tem uma tripa de coisa, quer dizer, se vangloriando naquilo que aprendeu com homens. E Deus fala que não é para se vangloriar diante de Deus, amém? Espero ter te ajudado, se afasta da teologia. Às vezes, pensamos que sabemos tudo das coisas de Deus. Mas temos que ser humildes, porque aprendemos a cada dia com a palavra de Deus. Ô glória, vamos abrir os nossos corações, mais uma perguntinha mais que abençoada para a glória do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus. Aqui deixou o nome, nosso irmão João Otávio de Guaratinguetá. A paz, irmão João Otávio, Deus abençoe, a paz para todos de Guaratinguetá. Obrigado aí pela participação em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz. Se eu ainda estou saindo do pecado, depois de quanto tempo posso tomar a Santa Ceia? Quando eu achar que estou bem? Vamos lá. Veja bem, varão. Tudo na vida existe uma organização, regras, cronogramas. Então você não pode tomar Santa Ceia quando você achar que deve tomar. Inicialmente não funciona assim. Para nós chegarmos na Santa Ceia, nós temos que entender que tem outras etapas na vida que nós temos que passar por elas. Porque tudo é por etapa no espiritual também. Não adianta a gente chegar, furar a fila e já querer pular as etapas e ir direto no que nos interessa. Como muitos aí aceita Jesus, vive pecando, fumando, bebendo, vive no pecado, na iniquidade, não congrega, não obedece, não pratica, não vive, não tem amor à obra, não dizima, não oferta, não ajuda a pregar o evangelho. E aí no dia do juízo final eles acham que eles vão chegar lá e vão entrar no reino dos céus, quer dizer, quer pular todas as etapas de transformação, santidade, transformação, conversão e santidade e já querem direto pro reino de Deus. Então não existe, aqui no mundo sim, as pessoas pulam etapas, pagam suborno, corrupção, e pulam etapas, engano, vai tirar uma habilitação, paga lá, não faz nada, vai lá no dia lá, dirige e já pega a habilitação, pulou as etapas, mas isso é suborno, isso é errado. Isso não alegra a Deus e muitas vezes se enrola depois pegando uma habilitação falsa. Então isso é o Brasil e o mundo tá aí. A corrupção do mundo é assim. Com Deus não tem como você pular as etapas. Então são por etapas. Eu vou tentar trazer as primeiras etapas para você entender, né, em qual etapa você vai ter que estar para poder dar o próximo passo para a Santa Ceia, amém? Primeira etapa é tirar você do mundo e trazer para a presença de Jesus. Essa é a primeira etapa. Pegar você lá no mundo, fumando, bebendo, adulterando, roubando, usando droga, vendendo droga, bandido, se prostituindo. Pegar você do mundo, trazer você para a presença de Cristo. Estando na presença de Cristo, nós vamos te pregar o evangelho em 2 pilares. Você vai ouvir Jesus falando das coisas que não é para fazer. Aí você tem que se esforçar em não fazer. O outro pilar, você vai ver Jesus falando das coisas que é para fazer. Esforça-te e faça. Assim nós vamos tirar o mundo de dentro de você, o pecado de dentro de você. Você vai se arrepender, tirar esses pecados. Não é para fazer, não faz mais. É para fazer, faça. Tirando o mundo, tirando os pecados dentro de você, você está liberto e arrependido. Já não tem pecado nenhum. Aí você vai ser batizado, nascendo um novo homem e uma nova mulher. Porque o batismo é para arrependimento. Então se batiza os arrependidos. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados e não tem mais. O batismo não é para batizar os pecadores, e sim os ex-pecadores arrependidos sem pecado nenhum. Aí você passa pelo batismo. Passou pelo batismo, morreu o velho homem, morreu a velha mulher, nasce o novo homem, uma nova mulher sem pecado nenhum, em obediência à palavra de Jesus. Aí se cumpre o livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, que o Espírito de Deus vai habitar na vida daqueles que obedecem a Deus. Nós oramos em posição de mão, o Espírito habita em você. Fechou esses 2 ciclos, cumprindo João 3,5. Quem não nascer da água, que é o batismo, e não nascer do Espírito, que é o habitar do Espírito, ser selado, não herdará o reino de Deus. Aí, depois desse ponto, depois dessa etapa, a próxima etapa sua, sim, seria participar da Santa Ceia mês a mês em santidade. Então, primeira etapa, vamos resumir aqui e refletir, finalizar. Primeira etapa, tirar você do mundo e trazer para a presença de Jesus. Segunda etapa, tirar o mundo de dentro de você, os pecados, arrependido sem pecado nenhum. Terceira etapa, vai ser batizado
nas águas. Morrendo o velho homem, a velha mulher, nascendo o novo homem, uma nova mulher sem pecado nenhum. Quarta etapa, você vai nascer do Espírito, que vai habitar em você por essa obediência. E aí na quinta etapa, você vai mês a mês participar da Santa Ceia em santidade. Então, se você já passou pelas 4 etapas, primeiras em santidade e obediência, não sendo jogado na água de qualquer jeito, como muitos fazem, entra um pecador seco e sai um pecador molhado do mesmo jeito. Se você passou pelas 4 etapas em santidade e obediência, sim, você vai participar da Santa Ceia. Se não passou pelas 4, a ceia ainda está bem longe de você poder tocar nela. E se tocar no pecado, será réu e culpado do sangue do corpo de Cristo. Espero ter ajudado. O Espírito de Deus me ensina todas as coisas através da Palavra de Deus. Aprenda você também. Faça a sua pergunta. Ô glória, vamos abrir os nossos corações, que Deus venha abençoar a todos vocês em nome de Jesus. Nossa irmã Carliane, ela não deixou o nome da cidade, mas ela se chama Carliane. Ela diz assim: Pastor Gregorutti, me faz uma resposta. Vamos lá, por que existe o sofrimento? Veja bem, filhinha, o sofrimento do ser humano e das pessoas existe porque a palavra, ela já ensina e mostra para nós toda a base bíblica. Vamos lá, primeira epístola de João, primeira carta ao João, né? Capítulo 5, versículo 19. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós temos o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos o mundo inteiro dominado por Satanás, dominado pelas trevas, dominado pelo diabo e numa permissão que Deus deu para ele dominar. Porque ele diz em Lucas 4,6, bem claro para todos nós, né? Lucas 4,6. Eu tenho e dou todo o reino, toda a glória, toda a riqueza desta terra, deste mundo, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Entendeu? Efésios 6,12, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra os principados, contra as potestades do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então o mundo jaz no maligno. Esse planeta, essa terra, está na mão do diabo, já no maligno, na mão do maligno. Então quando você fala maligno, você já pensa no quê? Maldade, mal, coisa ruim, coisa má, matar, roubar e destruir. João 10,10. Então, se as pessoas não abrirem o coração, aceitarem a palavra de Cristo e obedecerem a Jesus, a tendência do sofrimento, a dor, a mortandade, a violência, o ódio, a raiva, o amor esfriar, tudo isso, a tendência é aumentar gradativamente, violentamente, agora nos últimos tempos, nos últimos dias. Então é o que eu falo pra você. Você olha, o ladrão e o bandido, ele acorda cedo pra fazer as coisas ruins. O cara acorda 4 horas da manhã pra pegar o outro às 6 da manhã, saindo com o carro de casa pra assaltar. O outro passa uns 6, 7 meses fazendo programação de um assalto de banco. Quando dá 2:30 da manhã, eles estão lá, quer dizer, sem dormir, sem nada, assaltando o banco, explodindo, pondo dinamite, roubando, judiando das pessoas, a madrugada inteira sem dormir. Quer dizer, para fazer o mal, as pessoas nem dormem. Para fazer o mal, as pessoas acordam e levantam de madrugada para começar a fazer o mal e ser instrumento do diabo. E nós, que abrimos o coração e somos servos e servas de Deus, não levantamos na madrugada para orar, não temos tempo para fazer oração, não vamos no bazar para distribuir roupa de graça, não vamos no sopão, não arrecadamos alimento, não vamos evangelizar, nós não fazemos nada. Quer dizer, aqueles que fazem o mal, eles acordam cedo de madrugada e se prontificam em fazer o mal, e é um número maior, a maioria são assim. Então por isso que há o sofrimento, porque o mundo jaz nos malignos e as pessoas que estão no mundo, que deveriam cumprir essa palavra, que nós somos de Deus, deveriam estar em Cristo, não, estão mais no diabo do que em Deus. E eu digo isso, os acomodados da própria igreja. Os acomodados, porque o crente fala, você está falando contra crente, você não é cristão? Eu não estou falando contra ninguém, eu estou pregando a palavra. Paulo, Pedro, Tiago, André chegava na cidade e pregava para os cristãos e exortava, repreendia. E o próprio Paulo fala, vocês me têm por inimigo porque eu vim aqui e vos digo a verdade? Eu vou aí ter com vocês, com alegria, de corrigir, exortar e repreender, e vocês ficam com tristeza, chateados porque eu estou chegando, porque eu não queria a minha correção? Então vocês vão me ter por inimigo porque Deus me usa para te dizer a verdade, porque essa verdade te corrige, te exorta e te repreende dos teus erros. Então por isso, filhinho, o mundo jaz no maligno. E Tiago, capítulo 1, versículo 14, né? O mundo no maligno e as pessoas no maligno praticam isso aqui, ó. Tiago,
capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai o seduz, tá vendo? Satanás, ele tá ali apresentando as cobiças, e a cobiça do povo é atraída e é seduzida por Satanás. Então a cobiça, no versículo 15, Tiago 1,15 agora. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o diabo, ele fica colocando os pratos, os pecados, as iniquidades, os desejos, o poder dessa terra, as riquezas, as coisas materiais, a destruição, né? Lançando, tentando aguçar a tua cobiça. E uma vez que você, o ser humano, se deixa usar, se deixa levar, aquela cobiça o atrai, o seduz a ponto dessa sedução o fazer cair. E aí ele vai para o ato do pecado, e aí ele pratica o pecado. E uma vez que ele foi para o ato, consumou, gerou o pecado, gera o sofrimento, gera a dor, gera a luta, gera a morte e gera a espiritualidade morta, gera o inferno, gera fome, gera câncer, gera tumor, gera drogas, bebida, destruição, estupro, violento, assassinato, maldade, ódio. Tudo isso é bíblico. Tudo isso é a palavra. Então, se o povo que é cristão parar de estar acomodado e pensar em si mesmo, e se unir, começar a fazer o bem, veja, quantos cristãos me ouvem todos os dias? Milhares, se não for milhões, milhares pelas redes de rádio. Amém? Louvado seja Deus. A gente convoca todos para serem pescadores de almas e semear, no mínimo, o valor de 1 hora, R$130. Aí você acredita que todo mundo ouve? Não, pelo contrário. Nós temos em média aí, graças ao nosso bom Deus, 10, 15 pessoas que atendem o chamado. Podia ser milhares, tá vendo? Chama-se para prontificar para o bem, não atende. É o que eu falo, estamos acomodados. Como nós vamos vencer o mal se não começarmos a praticar o bem? Então a tendência do sofrimento não é só acertar o pecador e o ímpio. O sofrimento está na vida do crente, porque quantos crentes estão me ouvindo, estão na igreja há anos e anos e estão aí na miséria, na fome, na doença, filhos perdidos, enterrando pai, enterrando filhos, enterrando maridos, do sofrimento e na dor, e a tendência é piorar. Tá vendo? Eles mesmos sofrem. Espero ter te ajudado. Acabamos de ouvir a última pergunta de hoje com nosso apóstolo Alessandro Gregorutti. E você, já participou nos enviando sua pergunta? Então mande agora mesmo pelo nosso WhatsApp 19 4000 1020 e acompanhe nossas programações, pois a próxima pode ser a sua. Muitos de nós aprendemos e até cobramos o que Deus tem, quer e pode fazer por nós. Mas esquecemos do mais importante, o que o nosso Senhor espera de nós. O amor a Jesus, ao Evangelho e às vidas que devem ser salvas através de nós. Ouça este chamado, Pescadores de Almas, um chamado de Deus. Ô glória! Tá um lindo dia para ganharmos almas para Jesus. E agora, falando em fazer o bem, viu só? Pescadores de almas, é um chamado de Deus. Ó, temos a nossa irmã Elisângela Carvalho. A paz, pastor, hoje já fiz a minha ajuda na rádio. E se Deus quiser, a semana que vem, recebendo, já vou fazer o meu dízimo, tá vendo? Enquanto uns não dão ouvido, não abrem o coração, outros não só dão ouvido, abrem o coração, como realmente se esforçam em se dedicar e fazer a sua parte. Então, o mal, ele vai continuar prevalecendo no mundo enquanto nós não nos unirmos para fazer o bem. E quando Deus nos chama para semear o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa coleta, a nossa ajuda, numa programação como essa, que está anunciando o amor de Cristo, levando cura, milagre, esperança, levantando o que está caído, tirando do lamaçal o que está na lama. Quando nós temos tudo isso em nossos corações, tudo isso em nossas vidas, tudo isso em nossos passos diante de Deus, nós temos que compreender que é fazer o bem. Então nós temos a maior arma em nossas mãos, para que possamos combater o bom combate da fé e lutar contra o mal. E esta arma é anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo. Que eu posso, sim, e vamos e devemos, levar alimento para as pessoas que estão com fome. Mas aí nós vamos alimentar somente a carne. E vão continuar desempregados e na fome por causa de seus pecados. Vamos e devemos levar roupa para aqueles que têm frio. E continuaremos fazendo assim gratuitamente com as roupas. Só que estas pessoas continuarão desempregadas em seus pecados, suas iniquidades, sem roupa. Assim a água para quem tem sede
e de todas as maneiras. Agora, quando nós levamos sim o alimento, levamos a roupa, levamos a água, assim também nós levamos Jesus Cristo. Para que esses que estão passando por dificuldades e por lutas, abrindo o coração para Jesus Cristo e começarem a obedecer a sua palavra e praticar a sua vontade, se entregando, Jesus vai entrar com provisão na vida deles como entrou na nossa. Vai abrir porta de emprego, vai curá-los, vai libertá-los, vai abençoá-los. E eles, em obediência, resistirão ao diabo e o diabo fugirá deles. E uma vez que o diabo fuja da vida da pessoa e fuja da família, o diabo não estará mais ali destruindo, matando e roubando. Quem vai estar ali é Cristo e Deus, naquele coração que se abriu. Porque ele diz, estou à porta do coração e bato. Quem abrir, eu e meu Pai, viremos para ele e faremos morada. E assim, esse mover e este agir de Deus vai os abençoá-los. Aí vai abrir uma porta de emprego, da dignidade. Eles vão poder comprar o seu próprio alimento, sua própria vestimenta e poder até ajudar outras pessoas também. Então o maior bem que nós podemos fazer é anunciar Jesus Cristo. É o maior bem. O maior mal que um ser humano pode fazer é vender drogas, vender bebidas, vender armas, vender o corpo, se prostituir, criar guerras, rumores de guerras, estuprar, assassinar, violentar, machucar, sequestrar, escravizar. Tudo isso está na mão do homem para fazer o mal. E eles não se omitem em fazer. Pelo contrário, eles levantam cedo, de madrugada, para poder começarem a fazer. Como eu disse para você, você não vê um assalto de carro forte de banco durante o dia. É raro isso. A maioria dessas bombas é na madrugada. Quer dizer, estão lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã explodindo um banco. Quer dizer, desde que hora esses homens estão sem dormir? Quanto tempo ficaram fazendo plano, projeto e maquinando esse mal? Então são meses da vida para maquinar o mal. O mal levanta na madrugada para assaltar, para roubar, para estuprar. Quantos estupradores estupram as mulheres à noite que vêm da escola, estão lá na madrugada, acordado, no frio, gelante, esperando alguém para estuprar, para violentar ou para roubar. Agora vai nós falar, nesse frio, levantar para orar na madrugada, levantar para ir no monte, orar a Deus, interceder pelas pessoas, interceder pela igreja, pelo Gregorute, interceder pelas vidas. Vai? Quem vai querer sair do cobertor? Não. Você vê que o bandido sai do cobertor, o estuprador sai do cobertor, o traficante sai do cobertor, porque se chegar na biqueira hoje lá, 3 horas da manhã, com 7 graus abaixo lá de zero, ou com 7 graus de frio, o traficante está lá na biqueira, sozinho, congelando, mas está lá esperando você para te vender as drogas, tá vendo? Ele não se omite, passa a madrugada inteira com 7, 5 graus de frio, congelando, mas tá lá vendendo as drogas para você, fazendo mal, trabalhando pro diabo, trabalhando pro mal, a madrugada toda. E vai falar pro crente levantar na madrugada para orar por ele, ou por alguém, ou pela família, ou pelas pessoas que é o próximo deles, ou até pelos inimigos. Você vai ver que vai dizer, não, meu quentinho, no cobertor, tava tão gostoso, tava tão cansado, então é isso. O mal prevalece porque tem muito mais vidas que se prontificam em fazer o mal do que aqueles que se prontificam em fazer o bem. E aí você vê um desequilíbrio espiritual na realidade dos números do IBGE. Diz que nós temos no Brasil 1/3, 50 milhões de brasileiros cristãos. E cadê a força desses cristãos que o Brasil cada vez mais se destrói? Então quer dizer que a força do mal está vencendo a força de Deus? Não. É que a maioria são evangélicos, não conhece Cristo, não tem Deus verdadeiramente, não tem o agir de Deus. Então, se nós somos 1/3 da nação brasileira cristãos e damos o bom exemplo, por que não diminuiu a criminalidade? Por que não diminuiu as drogas? Por que não diminuiu o assassinato? Por que não diminuiu a corrupção? Se tem 1/3 do Congresso que é cristão. Quer dizer que o cristão não está tendo força? Deus está mais fraco? O diabo está mais forte? Não, porque não é cristão, é evangélico. Só tem um título, só tem um rótulo. Mas Deus mesmo não age por meio dessas pessoas. Pense nisso, não estou julgando. Deus está me usando para abrir os olhos de todos e abrir o coração de todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ser um pescador e uma pescadora de alma é fazer o bem. É você agora, como a nossa irmã, já fez uma oferta, já vai receber, já vai dar o dízimo, o outro ajuda, o outro abre mão daquilo que Deus tem proposto no coração dele, outro abre mão de coisas materiais, vende, traz valor, o outro tá lá com conta cheia, poupança cheia, dinheiro no banco, Deus fala, abre mão desse valor, deposita na obra, e assim vai indo. Deus libera ali uma causa justa, na justiça, porque Deus não trabalha em causas de injusta, com mentira e com advogados mentirosos, ele vai trabalhar na causa justa, e assim Deus vai trabalhando, vai abençoando, e as pessoas vão semeando na obra de Deus, e assim nós vamos nos unindo, anunciando Jesus e vencendo o mal com o bem que é Cristo. Mas para isso, o seu coração, ouvinte, tem que se unir a nós, atender esse chamado hoje,
e fazer parte, sendo um pescador e uma pescadora. Deixar de lado a tua religião, teu credo, cor, nacionalidade, cultura, poder aquisitivo e deixar de lado a placa da tua igreja. Porque muitas vezes você tá aí dando dízimo, dando oferta, dando dinheiro, dando carro, casa e não tem nada feito de bom para ninguém, a não ser para si mesmo, buscando os desejos do próprio ventre, ensinando e vivendo doutrinas que são preceitos de homem. E uma obra verdadeira de Cristo, que está aqui, querendo pregar o evangelho, levar a verdade, chamando você para fazer a diferença e vencermos o mal com o bem. Mas para vencermos o mal com o bem, nós temos que fazer o bem e não só falar o bem. Porque Jesus condena quem fala e não faz. Como diz em Tiago, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinho, não amemos só de língua e de palavra, mas você deve amar de fato e de verdade. E o seu fato e a sua verdade é o seu dízimo, a sua oferta, a sua coleta, o que Deus propôs no seu coração, a sua semente, aqui, hoje e mês a mês, a partir de hoje, como um pescador e pescadora de almas, e vamos juntos propagar o bem e vencer o mal para a glória de Deus. Hoje já é dia 3. Graças ao nosso bom Deus e ao povo que nos ouve, chegamos em 11%. Isso mesmo, chegamos em 11%. E nós temos ainda 89% que falta para chegarmos ao valor total da próxima quinzena que vamos pagar, que é dia 16 agora. O próximo pagamento é nessa quinzena, dia 16. Agora cabe a você abrir o coração e se unir a nós. Vem comigo, vamos ser pescador? Anote aí o número das contas e eu já volto. Você que sentiu em seu coração o chamado de Deus para ser um pescador de almas, anote a conta de sua preferência e faça o seu depósito ou uma transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2885, conta corrente 5559, dígito 0. Banco Itaú, agência 0746, conta corrente 59410, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 3041, operação 03, conta corrente 459, dígito 2. Banco do Brasil, agência 3571, dígito 8, conta corrente 24409, dígito 0. Pescadores de almas, transformando vidas. Ô Glória, vamos lá, povão. Ó, mandar paz aqui a nossa irmã Rebeca. Manda paz pros irmãos aqui, um abraço pros irmãos da Fazenda Agrindos, né? Acho que é isso aí, em Descalvado. Então, a paz pra todos lá de Agrindos, Descalvado, que estão ligadinhos com a gente aí nessa harmonia, nessa união. Morro Agudo, tá todo mundo sintonizado aqui em nome de Jesus. E você, já anotou o número da conta? Estamos em 11%. Vai lá, povão. Deus está convocando todos que se uniu a nós o mês passado para fazer parte, está conosco neste mês de julho também, porque Deus não chama a gente para fazer o bem só uma vez. Ele quer que nós praticamos o bem mês a mês em nome de Jesus. Contamos com todos vocês. Você que já vem mês a mês com a gente, se uniu no mês passado, contamos com você esse mês de julho, agosto, setembro e vamos para frente juntos. Para você que fala, pastor, comecei o mês passado, vem para nós, vem conosco neste mês de julho, se unir e faça a tua parte também, anote mês a mês, não desista. Não faça uma vez, já desista na segunda, não deixe o inimigo te vencer. E para você que ainda não abriu o coração, depois que esta palavra foi poderosa, acredito que não só abriu, o coração rasgou e vai se unir a nós hoje, sendo um pescador, semeando hoje. O valor de 1 hora é R$130, se você abre o seu coração, veja, no mínimo 1 hora, se você conseguir semear. Outros vão falar, pastor, eu posso semear mais horas, 2, 3, 4, 10 horas, 20 horas, cada um semeia aquilo que Deus dá diante da condição e o que propôs no coração e vamos juntos nesta fé. Para você que não conseguiu anotar, você pode pedir agora mesmo também pelo WhatsApp, mandando hashtag pescadores, isso mesmo, hashtag pescadores no WhatsApp, você pode mandar agora mesmo 194 000 1020, 194 0001020. Isso mesmo. Pescadores. Hashtag pescadores para 194 0001020. Ou você pode também, com muito amor e carinho, abrir o seu coração e fazer pelo site também. Você não precisa nem sair de casa. Anote aí. soudosenhor.com.br/pescadores. soudosenhor.com.br
pescadores. Você não precisa nem sair de casa, faça lá a transferência, faça o depósito com amor e carinho e anote na tua agenda mês a mês. Preenche tudo, vai até o finalzinho. Tem gente que entra e para no meio do caminho, não desiste não. Repreende o inimigo e você consegue. É mais que vencedores e vamos juntos fazer o bem, amém? Abrindo os nossos corações, finalizando aqui este programa mais que abençoado, não sai daí. Abra seu coração, nós vamos de louvor e adoração e já ao meio-dia nós vamos voltar para clamar para quem está na live e para quem está com a gente também nas rádios e nos aplicativos em nome de Jesus. E você, domingo agora, às 18 horas, o que você vai fazer? Também não importa, cancela o que você vai fazer e venha estar conosco no próximo domingo agora, num grande culto abençoado aqui em Paulínia. Quero te receber com muito amor, carinho no coração, um culto abençoado aonde nós vamos renovar a cada domingo a nossa família. Dar o domingo para Deus, abrir o coração, estar na presença de Deus e renovar a nossa família para a semana toda. É domingo agora, anote o endereço, venha estar com a gente, vamos no louvorzinho, não sai daí não, que já meio-dia eu já volto para clamar a Deus com você. O chamado de Deus foi feito para Ele derramar dos céus bênçãos sem medidas. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis mês a mês. Porque Ele é fiel e estará dando a semente ao que semeia e fará transbordar. Seja um pescador de almas e assim você estará atendendo a um chamado de Deus. Convertendo as nações, ensinando a palavra, respondendo as perguntas, convertendo as nações. Domingo é o dia da sua família ser renovada por Deus em um grande culto com o nosso apóstolo Alessandro Gregorutti e cooperadora Priscila Gregorutti. Eu vou adorar. Adoração, palavra e um grande clamor. Próximo domingo às 18 horas, esperamos você na Avenida Argentina, número 85, Jardim América, na cidade de Paulínia. Venha ser do Senhor conosco. Do que há de belo é a noiva do leão, seu amor eterno, que fez da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se elas choram sem dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão ruge. Ela é a expressão do que há de belo, é a noiva do leão, o amor eterno, e faz da terra o seu jardim pra anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge. E se luta contra o mal, ela é corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa.
E se ela achar ou sentir dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor o leão rugirá. O leão tá na nova, tá na bênção, nova gospel. Quando abrimos o nosso coração e clamamos a Deus, Ele nos responde e abençoa. Agora, nosso apóstolo Alessandro Gregorutti estará clamando a Deus e nosso Senhor nos abençoará com toda sorte de bênçãos. Ô glória! Falei pra você que era só um louvorzinho, já voltava. Vamos abrir o coração, família abençoada, família ligadinhos, pescadores e pescadoras que anotaram aí, vai atender o chamado. Vamos hoje unir forças, vamos fazer a diferença, vamos unir e fazer o bem. Abra seu coração, porque agora é o momento de nós orarmos. Se você está aí precisando de algo de Deus, abre o coração, vamos orar juntos. Se você crer, tomar posse, Deus, não vou dizer que pode, Ele quer te alcançar e quer te aliviar. E nós também, no que depender de mim, vou orar e fazer a minha parte e me esforçar para que Deus te alcance também. Vamos orar. Senhor amado e querido, Senhor eterno e Senhor celestial, neste momento, meu Pai, diante da Tua presença, antes de abrir os meus lábios para falar essas palavras, peço que o Senhor Jesus, no seu íntimo, esquadrinhe o meu coração. Analise e o veja, meu Pai, como somente os Teus olhos podem ver e esquadriar o coração humano. Sou tão pequenino, meu Pai, diante da Tua presença, um homem falho, que abri o meu coração ao Senhor para Te buscar, Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer. Sei, meu Deus, que muitas vezes sofremos lutas e batalhas, sentimos tristeza, decepções, somos traídos, e o nosso coração se machuca. Mas nada, meu Pai, diante do sofrimento e daquela dor que o Senhor sofreu naquela cruz por amor a nós. Diante da Tua presença, meu Pai, quero a cada dia mais cumprir a minha missão, o meu pastorado, o meu apostolado, deixar o legado para os meus filhos, para os filhos daqueles que estão conosco, para que esta fé vá adiante. Caminhar com a minha esposa até o final para que possamos olhar para trás e nos orgulharmos daquilo que o Senhor conseguiu fazer através de nossas vidas. Mas dependemos do Senhor, meu Pai, para dar cada passo neste projeto, nesta obra e nessa vida espiritual. De acordo com a Tua misericórdia, meu Pai, o Teu reino é anunciado com palavras, mas também o Senhor diz que testifica o poder e a Tua glória manifesta. Assim eu abro meu coração ao Senhor, meu Pai, para entregar ao Senhor os frutos de mais este programa, que desde as 9 da manhã estamos aqui, rasgando o nosso peito, rasgando o nosso coração ao Senhor. Para que o Senhor receba, meu Pai, no trono da glória, as almas e as vidas, Senhor, que se uniu a nós, que se entregaram, que começaram a aceitar e obedecer a Tua palavra. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos, curá-los, libertá-los e abençoá-los. Mas, meu Pai amado e querido, eu clamo e já intercedo por todos agora.
Ajuda-nos, Deus. Antecipa, Senhor Deus, as tuas bênçãos. Nos alivia, meu Deus, a dor e o sofrimento. Alivia os nossos corações. Nos guie, nos mostre, meu Pai, os passos que devemos dar, o que devemos fazer e como devemos caminhar em tua presença. Livra-nos, Pai, de todo laço, de todo impedimento, de toda má obra, de toda barreira. Livra-nos, Deus, da angústia, da tristeza, da depressão. Livra-nos, Deus, do desânimo. Nos dá força e nos dá ânimos para marchar. Senhor amado e querido, eu não sei a cruz que cada um está carregando agora, meu Pai, mas muitos não estão suportando o peso, estão clamando ao Senhor, estende as tuas mãos e alivia, meu Pai. Cura as enfermidades, meu Pai, restaura, purifica, Senhor. Entra com teu poder, Jesus amado e querido, debaixo do seu nome. Os milagres que a tua palavra diz que em teu nome faríamos, milagres, sinais e prodígios, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da grandeza de Deus e da fé que eu tenho no Salvador, eu clamo, invoco e busco no Senhor os milagres em nome de Jesus para a glória de Deus. Que as enfermidades sejam curadas, que as doenças partam-se para bem longe e sejam lançadas para o inferno, que as atribulações e as angústias nos corações sejam quebrantados, que as depressões venham a cair por terra, espírito do mal, espírito maligno, que vem com a opressão e com a depressão nestas vidas, que o Senhor te repreenda agora. Jesus amado e querido, em seu nome eu clamo pelos milagres, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os milagres e os sinais que Jesus operou e diz que faríamos obras maiores que a dele, que em nome dele seria operado também, e em nome do Senhor Jesus Cristo, através de nossas vidas, para a glória de Deus, Espírito do Senhor, opera os milagres, os sinais e os prodígios, e em nome de Jesus que o cego enxergue, em nome de Jesus que o surdo ouça, em nome de Jesus que o mudo fale, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o paralítico ande. Restaura, meu Pai, estas pernas, estes nervos, estes ossos, a coluna, estes tendões. Pai amado, entra com provisão, meu Deus, aquele que está desenganado pelo médico, em que nós clamamos e entregamos nas tuas mãos, porque o limite da medicina, Senhor, mas o Senhor é os médicos dos médicos, meu Pai. Visita a irmã, meu Deus, que está na UTI, meu Deus, com esta enfermidade que ela pegou, acampa os teus anjos, está em coma, mas o Senhor é um Deus, meu Pai, para enviar o teu anjo, enviar o teu poder, Espírito do Senhor, opera os milagres, inverte este coma, traz a vida, traz de volta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo laço, todo impedimento e toda barreira que sai agora. Deus, opera o teu amor, opera a tua grandeza, opera a tua graça sobre todos nós e nos perdoa, meu Deus, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas diante da tua presença. Quantos estão orando conosco, meu Pai, agora e sabem que foi no livre-arbítrio, que as suas próprias pernas os levaram para esse lamaçal de erro, de pecado e de sofrimento. Sabemos que não foi o Senhor e não culpamos o Senhor, mas sabemos que o Senhor é o único que pode nos ajudar. O Senhor é o único que pode estender as mãos sem julgar, sem condenar, sem executar estas almas que clamam pela tua ajuda, meu Pai. Estender as tuas mãos hoje, tirar do lamaçal, levantar o caído, tirar do fundo deste poço e pôr de pé, meu Pai. Aquele que clama conosco, Senhor Deus, opera os teus sinais, meu Deus. Opera os teus sinais, opera as tuas maravilhas, Jesus amado e querido, nos livra de todo laço. Nos livra de todo impedimento, nos livra de toda má obra. Nos livra, meu Deus amado e querido, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Alcança com teu poder a nossa esposa, nossos maridos, os corações, meu Pai. Nossos filhos e filhas, o nosso lar, a nossa família. Que muitas vezes sofre com angústia, meu Deus, dos espíritos malignos nos dominar. Abre porta de emprego, Senhor Deus. Abençoa, enche o celeiro, multiplica, restaura. Toca no coração destas almas para se unir a nós. Quantos têm condições financeiras, são empresários, nos ouve, meu Pai, empresárias, mulheres que têm condições que o Senhor tem me revelado. Mas os corações não estão se turbando ao Senhor, meu Pai. Quando nós éramos do mal, muitas vezes passavam noites e dias praticando mal. E hoje que servimos ao Senhor, somos do bem, pouco temos feito para vencer o mal, praticando o bem. Tem misericórdia destas almas, de nossas vidas, meu Pai. Nos ensina os teus caminhos, a sua verdade, a tua justiça.
Nos proteja nesta tarde, nesta noite, nos livra dos laços, das armadilhas, das forças das trevas e do mal. Nos livra, meu Pai, de toda armadilha das trevas e do diabo e nos dá vitória. Abre portas, levanta uma multidão de pescadores, de almas, de homens e mulheres para se unir a nós, meu Pai. Ajuda-nos, Deus. Nas tuas mãos está, em nome do Filho Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao nosso bom Deus. Que Deus abençoe você que está ligadinho na sintonia, você que está na live. Obrigado pela companhia, Deus abençoe. Você que está nos aplicativos, você que está com a gente nos FMs, Deus abençoe você. Você já fez a sua boa ação do dia? Ainda não? Então ajude-nos a divulgar para todos. Entre no facebook.com/portal Sou do Senhor, faça a tua boa ação do dia, dê aquela curtidinha, põe para ser um seguidor e pede para todos os seus amigos do seu Facebook ser um seguidor também. Isso mesmo, faça a sua boa ação no dia, porque hoje está um lindo dia para ganharmos almas para Jesus. Jesus está ganhando você para Ele. Se une a nós e vamos ganhar os outros para Jesus também, porque está um lindo dia para ganharmos vidas para Jesus. Deus abençoe, fique na paz, vamos lá pescadores, faz a diferença hoje, não deixa para amanhã não, vamos multidão e até amanhã se Deus quiser. Consigo ir além do teu olhar.